Fala pessoal, aqui é a Ingra do canal Ingra RD. Hoje eu vou iniciar meu vídeo com essa formosura aqui. É uma rosa do deserto natural de semente, linda. Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês ensinando como saber quando a minha rosa do deserto está precisando de troca de vaso. E como fazer essa troca, e vou falar também os tipos de troca que pode ser feito na sua rosa do deserto. Então fica ligadinho aí. Eu selecionei aqui 3 plantas que estão precisando de troca de vaso, troca de substrato, precisando de uma intervençãozinha. Tá, mas vamos lá. Ingra, o que eu preciso para realizar a troca de substrato, a troca de vaso da minha planta? Eu preciso observar os aspectos da minha planta. A minha planta, ela tem espaço para desenvolvimento ao redor? Nesse caso aqui, visualmente, não. Só que aqui eu vou olhar embaixo do meu vaso e vou observar se as raízes estão saindo no fundo do vaso, nos furos de drenagem. Olha aqui. Que impressionante! As raízes estão saindo embaixo do vaso. Então, a raiz está saindo embaixo do vaso, é bem notório isso aqui. Então, essa planta, ela precisa de uma intervenção. Ah, mas Ingra, o vaso tá grande ainda para ela, né? Aparentemente, visualmente falando. Então, eu vou fazer uma troca de substrato. Vou elevar essa planta, mas vou manter ela nesse vaso, num vaso desse mesmo tamanho. Então, eu vou fazer a troca dessa plantinha e já eu volto, vou te mostrar os aspectos, o que você vai precisar para fazer isso. Vou pausar aqui o vídeo para poder mostrar para vocês, tá? Tá, pessoal, aqui eu vou deixar a minha plantinha sem regar por um dia. Essa planta eu não reguei hoje. E aí eu vou apertar ela nas laterais, com cuidado, para que ela solte das laterais do vaso, tá? E aí aqui, ó, vou puxar a minha plantinha. Olha só o enraizamento dessa planta aqui. Como tá o enraizamento dessa planta? Tá vendo o que ela tá precisando? Então, eu vou pegar... Não vou desmanchar o torrão dessa planta, porque eu não quero que ela sinta esse transplante, tá? Então, nesse caso aqui, que é um tipo de troca de vaso, eu não vou desmanchar esse torrão. Eu só quero que ela tenha para onde continuar se desenvolvendo. Eu vou pegar o mesmo vaso que eu retirei, ou você pode usar um outro vaso também do mesmo tamanho, já que ela não precisa ainda de um vaso maior. Vou preencher um pouco do fundo do meu vaso com substrato. Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, porque tá um pouquinho escuro já aqui. Mas eu preenchi uns 3 dedos, peguei uns 3 dedos de substrato, preenchi o fundo. Eu vou colocar a minha planta aqui, posiciono a minha planta, tá vendo? E aí, esse substrato que tá passando aqui, ó, eu vou eliminar as laterais, tá vendo? Aqui é porque eu filmei o vídeo com o sentido do celular contrário, então eu acabei perdendo esse conteúdo. Eu vou preencher o meu vaso 3 dedos. Tá vendo que eu não preenchi o meu... Esse aqui é um papelzinho. Eu não preenchi o meu vaso completamente. Eu preenchi os 3 dedos do meu vaso com substrato. Eu vou posicionar a minha plantinha no centro do vaso e vou retirar esse excesso de substrato com cautela para não quebrar nenhuma raiz. Vou retirando todo esse excesso das bordas. E aí, se você observa bem, vai ficar tipo um montinho, tá vendo? Um monte. Ah, Ingra, mas isso não vai ficar feio, não vai atrapalhar o desenvolvimento da planta? Não. O que vai acontecer?
Conforme eu for realizando a rega, a água vai bater e vai fazer a retirada desse excesso de substrato, tá, gente? Então, não tem problema deixar esse montinho aqui, não. E aí, nas laterais, eu vou preencher com substrato. Preencho com substrato as laterais da minha planta. Dou uma batidinha de leve e preencho toda a lateral, tá vendo? Que fica um espaço, uma aberturazinha. Então, essa abertura você tem que preencher com substrato, tá? Feito esse preenchimento, nosso levantamento tá feito. Ah, Ingrid, eu preciso colocar essa planta na sombra, ela não vai sentir. Não. Você vai colocar ela no mesmo local em que ela ficava, porque você não fez nenhum tipo de intervenção agressiva nessa planta. Então, esse é um tipo de troca de vaso feito somente para que a planta tenha mais espaço para desenvolver. Se você olhar aqui ao fundo, tá vendo que ficou o substrato? Porque eu botei uma quantidade de uns 3 dedos de substrato aqui. Então, esse tipo de troca é feita também quando você tem uma planta cheia de flores, cheia de botões, e você não quer que essa planta aborte essas flores e esses botões, tá? Esse é a primeira troca de vaso que eu tô ensinando aqui. A troca de vaso sem desmanchar o torrão, apenas para que a planta continue se desenvolvendo perfeitamente. Agora, aqui, eu peguei uma outra mudinha. Aqui tem a mudinha que eu fiz o procedimento agora há pouco. Eu peguei outra mudinha, que também tá precisando de troca de vaso. Olha as raízes aqui já desenvolvendo já pra fora do meu vaso, tá vendo? Esses traços brancos aqui são raízes. E aí, agora eu vou ensinar vocês a fazer um outro tipo de troca de substrato, tá? Qual vai ser essa troca de substrato? A troca de substrato, porque esse substrato tá velho, já tá sem nutrientes, eu preciso trocar esse substrato. Vou trocar esse substrato por um substrato novo. Então, eu vou fazer uma intervenção mais agressiva nessa planta, tá? Então, eu mudei de local porque a iluminação lá não tava muito legal. Eu vou fazer o mesmo procedimento. E aí, vou retirar a minha plantinha desse vaso. Olha só o desenvolvimento das raízes. Tá vendo? Que ela já tava sem espaço para desenvolver nesse vaso. E aí, aqui, eu vou desmanchar esse torrão com cuidado para não quebrar as raízes da minha planta, tá, gente? Desmancha esse torrão. E aí, você vai tirar todo o substrato em volta. E aqui você vai bater uma água com a mangueira, botar debaixo da torneira, para lavar todo esse substrato velho e colocar um substrato novo. Eu vou fazer isso, pausar aqui o vídeo, vou fazer isso porque a minha mangueira não tá aqui, tá? Mas já já eu volto. Pronto, gente. Lavei a minha mudinha, retirei todo o substrato que tinha nela, tá? Ficou uns restinhos aqui, mas é porque eu não queria agredir as raízes da minha planta. Olha o enraizamento dessa planta, que perfeito, tá vendo? Esse tipo de troca de substrato, de vaso, é feito também quando a minha planta ela tá com algum problema, ela tá com cochonilha de raiz, ela tá com algum tipo de ataque no meu substrato não tá legal, tá precisando trocar. Então, eu faço essa troca, eu retiro todo o substrato que ela tinha e coloco um substrato novo, tá, gente? Então, eu vou pegar um recipiente e vou preencher com um substrato todo novo, tá? Com uma mão, eu vou segurar a minha planta, vou botar ela, vou preencher o vaso com os 3 dedos de substrato também, tá? E aí, vou posicionar ela no centro do vaso e vou preencher com o substrato.
A posição do meu vídeo não tá muito legal, porque ele tá apoiado no chão, o celular. Eu ainda não comprei um suporte, não tenho suporte, tá, gente? Então, não observem isso, tá? Aqui eu preencho. E o mesmo esquema da outra planta. Eu vou botar um pouquinho acima, mas nesse caso, eu vou fazer essa montanhazinha, porque como o meu substrato ele tá um pouco seco, quando eu for regar, esse substrato ele vai baixar. E aí, se eu botar no limite certo, ele vai baixar mais do que o que precisa e a planta vai ficar muito exposta. Então, eu vou deixar um montinho para que quando eu vá regar, ele baixe e não precise eu colocar novamente substrato. Então, ele fica essa montanhazinha, tá vendo? É pra ficar essa montanhazinha. Essa foi a segunda troca de vasos com substrato, troca de substrato. A mão da pessoa, não notem isso, tá? Próximo vídeo eu vou fazer com luva. Então, gente, a terceira e última troca de vaso que eu vou estar ensinando pra vocês agora é a troca de vaso, troca de substrato com levantamento de caudex e com poda, tá? Essa plantinha também tá com as raízes saindo no fundo do vaso, tá vendo? Esses tracinhos brancos aqui são todos raízes. Então, ela precisa de uma troca, só que olhando bem, o caudex dela já tá bem enterradozinho. Então, eu também posso fazer uma poda aqui, um levantamento de caudex, desculpa. Um levantamento de caudex para que ela fique mais bonita, mais vistosa. E uma poda para trabalhar a copa dessa planta. Para que quando eu podar aqui, nasça, ao invés de um único galho, como tem aqui, nasçam 2, 3 galhos. Então, a gente vai fazer levantamento de caudex, troca de substrato e poda, tá? Ela tem um galinho aqui, que eu vou manter, e aí, vou só fazer uma podinha foliar nela. Vou observar bem se eu vou manter ele no decorrer da troca, tá? Então, eu vou retirar a minha planta do vaso, mesmo procedimento. Aperto ela nas laterais, para que ela saia inteira e eu não quebre essas raízes que estão aqui no fundo, tá? Retiro a minha planta do vaso. Olha a raiz. O tanto de raiz que tá vindo, tá vendo? Até desmanchou aqui o torrão, gente. Erros de gravação. Tá, retiro esse substrato. Todo esse substrato. Observem que ela tava até aqui, tá vendo? E olha o tanto de caudex que tem enterrado aqui, tá vendo? Retiro esse substrato. Se estiver bem grudadinho como tá aqui, a gente vai lá na mangueira e bate a água pra lavar. Eu vou fazer isso e eu já volto. Pronto, pessoal. Lavei todo aquele substrato, tá vendo? Retirei todo esse substrato, lavei. Aqui agora eu vou plantar nossa rosa do deserto. Vou preencher o vaso com substrato, tá vendo? Aqui eu vou preencher um pouquinho mais. Vou botar 3 dedinhos de substrato. E aí, vou posicionar a minha plantinha assim no centro. E aí, vou preencher também com substrato. Então, eu vou preencher novamente com substrato, tá? Sempre deixando ela bem elevada, como as outras duas. Nesse caso aqui, eu vou elevar um pouquinho mais, porque eu vou fazer levantamento de caudex. Então, eu vou deixar uma parte a mais pra fora do substrato. Eu vou deixar um dedo do que estava enterrado antes aqui pra fora do meu substrato, tá? Chama levantamento de caudex. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir direito, porque aqui os cachorros da vizinhança estão ótimos, né? Então, pessoal, aqui, ó, tá vendo que eu falei que eu deixo 1 ou 2 dedinhos pra fora do substrato? Isso chama levantamento de caudex, tá? Fiz a minha montanha e deixei
um dedinho pra fora do substrato. Como é que eu sei que eu deixei aqui? Porque essa parte branca é a parte que estava enterrada no substrato. Plantei a minha mudinha. Agora eu vou retirar essas raízes que ficaram pra fora do substrato e realizar a poda. Eu vou vir com um estilete, alguma faca. No meu caso, eu vou usar um estilete, tá? E vou eliminar todas essas raízes. Todas as raízes que ficaram pra fora do substrato, eu elimino. E deixo somente as que estão abaixo do substrato, tá? Eliminei essas raízes. Agora eu vou fazer uma poda. Qual o critério que eu, Indra, uso? Como eu gosto dela no aspecto mais bonsai, eu seguro acima do caudex, seguro a minha planta, são 4 dedos, e faço um corte acima da minha mão. Assim. Tá vendo? Retirei uma boa parte da minha planta. Aí, aqui eu venho e corto as folhinhas, do mesmo jeito que eu ensinei no vídeo como eliminar ácaros, tá? Se você não assistiu o vídeo, corre lá e dá uma conferida. Vou aproveitar e pedir também para vocês se inscreverem no canal, dar o seu curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Nesse caso aqui, como só tem um galinho na lateral, analisando a minha planta, eu não acho que vai ficar legal a estética. Então, eu vou eliminar rente ao caudex. Eu vou eliminar esse galinho. Então, aqui também tem umas folhinhas, eu corto. Tá vendo? E aqui eu vou buscar fazer um corte não reto, um corte inclinado, para que quando chova, vocês estão vendo aqui que tá inclinado? Para quando chover, não acumular água aqui e a minha planta apodrecer. Nesse caso aqui, para selar os cortes, eu vou passar cola instantânea em todos esses cortes, para que ela vede. Eu seco a seiva com um papelzinho, um pano, e passo cola para selar os cortes, para que não fique aberto e não apodreça. Tem pessoas que gostam de passar canela, porque a canela é fungicida. No meu caso, eu gosto de praticidade, então eu passo a cola, porque aí o problema tá resolvido. É isso, gente. Então, são esses 3 tipos de levantamento de poda de troca de vaso. De troca de vaso, que eu vim ensinar pra vocês. Eu vou estar mostrando pra vocês o desenvolvimento dessa planta aqui futuramente, tá? Pra vocês verem como que ela vai ficar bem diferente, bem bonita. Deixa seu curtir, se inscreve no canal, comenta se você fez na sua planta, se deu certo. Que se tiver alguma dúvida também, é só me chamar lá nos comentários que eu vou estar dando essa assistência. E até o próximo vídeo. Então, pessoal, voltando aqui para essas 2 plantas, vocês vão armazenar elas, deixar elas em um local com iluminação indireta, sem que elas tomem chuva, tá? Porque como houve uma intervençãozinha mais radical nessas plantas, elas vão precisar de um tempinho para se recuperar, porque a gente mexeu nas raízes. Eu não rego elas por 2 dias, porque pode ter acontecido de eu ter cortado alguma raiz que ficou embaixo do substrato, ter quebrado, e aí isso vai fazer com que evite que ela apodreça, tá, gente? Então é isso, até o próximo vídeo.